Eu falo com quem? Méria. Dona Amélia. Como é que vai, doutor? Tudo bem. A senhora fala de que bairro, Dona Amélia? Santana. Santana, né? Doutor, Pois não. Deus abençoe por tudo que o senhor tem feito por nós, diabéticos. Que Deus Muito dê obrigado. muita saúde ao senhor e à sua família. E que Muito o senhor obrigado, permaneça Amélia. mais 1000 anos conosco, viu? Se Deus quiser. Que nós precisamos do senhor. Se Deus quiser, os nossos patrocinadores estiverem aí, né, também. Ah, então Pois tá não. bom. Doutor, me foi receitado valsartana, 80 miligramas, mais 12,5 de hidroclorotiazida. Eu não sei se eu me engano, mas eu ouvi o senhor falando sobre qualquer coisa que o diabético não pode tomar hidroclorotiazida. Ok. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço a sua participação e todos vocês, o carinho também das suas palavras. Nós estamos aqui realmente para ajudar vocês. Bom, na realidade, a hidroclorotiazida, ela deve ser evitada, e principalmente quando tomada em grandes quantidades, 50, 100 miligramas. 12,5 miligramas, se você tem um diabetes está controlado, não vai fazer diferença. É claro, é evidente que a gente sempre prefere substituir a hidroclorotiazida por um outro diurético que não interfira na glicemia. Mas pequenas doses podem ajudar o outro remédio que vai baixar a sua pressão, né? Ele é um bom hipotensor e, evidentemente, essa combinação pode ser usada em pequenas doses. Eu não costumo usar essa associação com hidroclorotiazida porque ela tem uma pequena ação em determinados pacientes, né? Mas não, em pequenas doses não vai ter grandes problemas, né? Então, Lúcia, aqui a gente vai ter essa receita, nós vamos usar 2 ovos, é uma receita batida no liquidificador, e é facinho de fazer, mas você já experimentou, né? Já é uma delícia. Muito gostosa. Uma coisa, sempre quebrar ovo, um por vez, porque às vezes você pode ter a surpresa de achar algum quebrado e estragar a sua receita. Aqui no caso, não estragaria porque é o começo, mas sujaria o liquidificador, teria que lavar novamente, né? Então, aqui 2 ovos. Por exemplo, eu vou comer aquele arroz. Se eu comer uma porção dessa sobremesa, vou exceder. Vai exceder a quê? Ao nosso nutriente carboidrato. Tá né? Então, o portador de diabetes tem que estar sempre atento à quantidade de carboidrato que vai estar consumindo. Por refeição, né, Neuza? O pessoal sempre acha que eu tenho um pouquinho de diabetes. Agora, não, pessoal, tem que lembrar que nós temos 24 horas do dia, e nessas 24 horas do dia nós somos gente, nós temos um corpo lá funcional e precisa dessa glicose, só que essa glicose tem que estar adequada, né? Então, você sendo portador e já compensado, quer dizer, segue todo o programa que o médico te orientou, tenha alimento adequado no seu dia a dia. Então, nós vamos estar aprendendo aqui com a Neuza nas suas receitas deliciosas do Guia Alimentar da NAD, não é? Quanto que nós vamos estar consumindo de carboidrato. Então, essa receita é para ser consumida como lanche. 3 horas depois por isso que é lanche. Do almoço, você vai fazer o seu lanche. Pode embalar, não pode, Neuza, levar? Pode embalar. A gente, como vai ricota, eu não gosto muito de congelar essa receita. Receita que leva ricota, quando descongela, ela fica um pouco aguada. Fica rançada. Né? E rança também, né? Então, a gente faz essa sobremesa, por exemplo, vai dar 16 porções, é aquilo que a gente já falou. Se você acha muita coisa, faça metade. Então, nós vamos aqui colocar a ricota cortada, que você tem que sempre lembrar em qualquer receita que você vai fazer. Por exemplo, eu coloquei só os ovos. Agora eu vou colocar a ricota. O que vai acontecer com o liquidificador? Ele vai girar, cansado e não vai conseguir fazer o que eu quero. Então vamos colocar primeiro os líquidos. Então vou colocar agora aqui o leite. 500 ml de leite desnatado. Então para 2 ovos, 500 ml de leite desnatado. Vamos colocar aqui 3 colheres de sopa de suco de limão, fica gostoso. Vamos colocar o queijo cottage, 250 gramas de queijo cottage. Fala alguma coisa do queijo cottage para nós. Nós vamos falar de todos os elementos lácticos que você está colocando aqui. Lembrando, a origem animal, então nós vamos estar tirando a gordura dele, que é a gordura saturada. Então o leite é um grande fornecedor de gordura saturada. Só que ele é a nossa fonte de cálcio, Neuza.
E o cálcio a gente tem que estar consumindo, quer dizer, desde a infância. E nós tratamos da osteoporose, principalmente nós mulheres, né, Neuza? Eu tenho, né? Ah, então eu consumo. Essa receita seria excelente para você estar consumindo. Olha, gente. Porque ela é um excelente fornecedor de cálcio. Você vê, você tem o cottage, né? Então, diferentes formas do leite aí com você. O cottage, você pode ver que ali mesmo, quando você coloca ali, ele está um pouquinho mais aguado, né? Você vê ele é bem mais aguado e ele é menos cheio de consciente. pelotinha, né? Porque eu acho que é aquela coagulação, né? Do leite, tira a gordura. Vai tirando a gordura, você fica vai perdendo igual a aquele consistência. soro que eles deixam, né? Esse soro é o carboidrato, você sabia, Neuza? Vou dar só uma batidinha e agora nós vamos colocar aqui o amido de milho, uma colher de sopa, lembrando sempre para vocês que a gente usa colheres medidas. Olha, no caso do amido de milho e da farinha, a gente vai usar assim. Vou tirar aqui para ajudar. Olha, então isso aqui é um grande erro, usar isso aqui, porque aí não adianta nada os nutricionistas fazerem aquela contagem, né? O valor nutricional, a contagem de carboidratos, de calorias. Então a medida da colher é essa. Isso aqui é uma medida. Então aqui eu tenho 6 colheres de sopa de farinha de trigo, que eu já até vou colocar aqui, porque eu não medi aqui. Então 6 colheres de sopa, 1, 2. Vamos pegar aqui que eu sou meio ruinzinha com essa mão aqui. Essa receita 3. tem 10 gramas de carboidrato, Neuza. Só? Só 10 gramas por porção. Ah, por porção, hein, porque gente? lembrando, nós tiramos carboidrato lá do queijo, né, da ricota e do queijo cottage, ficamos com carboidrato do leite, mas temos carboidrato do amido de milho que você está agregando na receita como um todo e a farinha de trigo, que é pouquinho que você está agregando como um todo. Né? E nós não estamos colocando o açúcar. Então aí nós estamos usando tal e qual. Quer dizer que o açúcar aí, o nosso inimigo no caso, aqui para o diabético, né? Isso. Não, é um dos inimigos, né, Lúcia? É um dos inimigos, porque a pessoa acha que é só o açúcar, mas não é. Então, o açúcar, ele fornece muito carboidrato. Ele faz com que a glicemia seja aumentada rapidamente. A gente chama isso de índice glicêmico, né? Potencial. Então, a sacarose, você consumindo, por exemplo, um doce à base de açúcar, né, da sacarose, não do adoçante, em aproximadamente 15 minutos você já está com a sua glicemia, que provavelmente está no pico de hipoglicemia 30, 40, 50, em questão de 15 minutos a sua glicemia já subiu. Misturar as ameixas ou não sujar 2 vasilhas, que isso também para dona de casa é muito bom, né? Então você pode colocar aqui. Uma receita bem fácil, né, Neuza? Muito fácil mesmo. E agora você vai falar de um ingrediente muito importante, que é a ameixa, né? As frutas secas, né? Frutas secas em geral. Então, a Lúcia, enquanto eu vou colocando aqui, você vai falar para vocês das ameixas secas e das frutas secas. Então, lembrando que as frutas secas, elas foram desidratadas. Então, quando você olha para aquela fruta seca, seja a ameixa, como a Neuza está usando aqui, o damasco, a uva passa, né, de diferentes cores, ela tem aquele tamanho que você vê. Então, a ameixa, no caso, Neuza, ela tem aproximadamente de peso 10 a 15 gramas em cada unidade. Desidratou-se... Com semente ou sem? Com a sementinha, né? Umas 15 gramas aproximadamente. Quando você desidrata, mesmo que a gente pode encontrar já essa facilidade, né, de estar sem a sementinha, naturalmente no caso da ameixa, ela tem a sementinha. E tem uva passa, que a uva naturalmente não tem a sementinha, né? Então o que acontece? Essa ameixa, ela foi desidratada, 90%, você vê como reduz. Então a gente fala assim, é muito pequenino. Mas não é. Ela é pequena em termos de tamanho, mas em termos de carboidrato está ali. Não foi retirado o carboidrato dela. Como é o caso do queijo, que foi retirado o carboidrato do leite. Quer dizer que a fruta seca, assim, ela secou. Teve por um processo, secou, mas água. Ninguém foi lá e lavou, tirou tudo, nada disso. Não. Então, você tirou só a água. O carboidrato continua lá. E funciona assim, por exemplo, para usar ameixa, as frutas secas. Se eu der uma fervidinha, uma ferventada, jogar aquela água fora, faz alguma diferença? Faz um pouco de diferença, porque se você vê, a água fica docinha. Fica. Então, uma troca ali de ambiente, né? Da estrutura da fruta, aquele açúcarzinho sai de dentro da fruta, que tem uma molécula de glicose e uma molécula de frutose.
né, que é diferente do arroz, tem as duas e glicose. Ela sai da fruta um pouquinho dela e vai para a água. Por isso que a gente às vezes aproveita para fazer aquele caldinho, né, uma caldinha. A caldinha, né, de ameixa. De ameixa, ou da outra fruta. Da outra fruta. A ameixa é o maior favorecedor. Continuando, essa ameixa, mesmo que você não a hidratou, ela continua com alto potencial de açúcar, de carboidrato. Então a quantidade que você vai colocar, mesmo que você goste muito da ameixa, tem que ser aquela quantidade que está ali, viu, Neuza? Não pode falar assim, eu vou colocar, só eu mais comprei, um né? Comprei uma bandejinha. Ali tá pedindo 100 gramas, é só para pôr no meio? Vou colocar a mexinha, a bandejinha, porque senão o que eu vou fazer com o resto? Você não come o resto? Isso, não é assim que funciona. Não é para comer o resto, pode. Nem para colocar a quantidade, Neuza. Não vamos aproveitar. São 100 gramas, são 100 gramas. E na hora do corte, lembrando que na hora da cocção, há uma integração entre todos os nutrientes. Quer dizer que aquela doçura da fruta também pode ir para toda a receita. Com certeza, ela passa e o sabor também vai passar para a receita. Apesar de eu não ter batido junto, mas vai passar para a receita e vai ficar bonita, como vocês vão... O programa Educação e Diabetes recebe hoje o Dr. José Machado Moura, que é diretor médico da Novo Nordisk para a América Latina. Nós vamos discutir hoje uma coisa muito importante para vocês. O que acontece depois que você come com a sua glicose e a sua importância. Nós médicos falamos hiperglicemia pós-prandial. Nome complicado, mas é o aumento do açúcar depois que você come, obviamente. Ele é sempre maior do que quando você está com jejum pela manhã. Machado, muito obrigado por estar aqui com a gente, discutindo esse assunto de relevância, né? Paulo, muito obrigado a você, equipe de produção, seu programa, pelo convite, pela oportunidade. Como sempre, uma honra, um prazer poder estar aqui junto com você, discutindo esses temas sobre diabetes e podendo ajudar a esclarecer a sua população, os seus ouvintes aí, visando sempre melhor qualidade de vida, né? Até muitos anos atrás, alguns anos, não é muito tempo não, né? Se fazia só glicemia de jejum, né? Então, tudo bem, as pessoas até achavam muito legal. E a gente tinha, por exemplo, pacientes que iam fazer, por exemplo, um exame num dia, no dia anterior nem jantavam, né? E aí, a glicemia, obviamente, 16 horas de jejum ficava boa, o médico levava lá para o médico, ele achava que estava tudo bem. Mas as coisas não são assim, né? O jejum, na realidade, trata-se assim de um parâmetro até meio que esconde as coisas que ocorrem depois que come, né? Exatamente. E a evolução do diabetes, Fábio, é uma coisa muito interessante. Se a gente for olhar sob o ponto de vista histórico, até o surgimento da insulina, que foi mais ou menos 1920 alguma coisa, diabetes era uma doença aguda e letal. O paciente que tivesse diagnóstico de diabetes era igual a uma sentença de morte. Nós tivemos a oportunidade de ver isso há pouco tempo atrás com o aparecimento da AIDS. Era exatamente a mesma coisa. O paciente tinha diabetes, não existia tratamento, ele ia acabar morrendo. Com o surgimento da insulina, o diabetes se tornou uma doença aguda, mudando para crônica, assim como a AIDS. Então hoje já, graças aos avanços, a gente vê pacientes com AIDS aí com 10, 15 anos de tratamento. Quando isso aconteceu com a chegada da insulina, os pacientes passaram a poder sobreviver e melhoraram um pouco a sua qualidade de vida. Entretanto, depois de mais ou menos uns 20 ou 30 anos, a medicina começou a detectar uma série de complicações nesse grupo de pacientes, os pacientes com diabetes, que eram as complicações vasculares que a gente bem conhece hoje. E aí surgiu uma dúvida. Essas complicações vasculares que o paciente tem são decorrentes da mesma carga genética que fizeram o paciente ter diabetes, ou elas são decorrentes do mau controle da glicemia? Ninguém tinha essa ideia. Inclusive, alguns professores antigos, eles argumentavam, olha, não adianta nem tratar bem o paciente com diabetes, porque bem tratado ou mal tratado, ele vai ter complicação crônica.
A ciência então foi buscar uma resposta para isso. E depois de muitos estudos, sai claramente a definição que as complicações crônicas estão vinculadas ao bom controle. Vários estudos científicos mostraram isso. Então a gente tem sempre que visar o bom controle. Ora, o que é o bom controle? Esse é um outro capítulo, é uma outra coisa que vem mudando com o tempo. Quando a gente tinha, no começo dos anos 50, 60, 70, bom controle era o que você colocou agora. O paciente chegava no consultório do médico com uma glicemia de jejum boa e o médico se dava por satisfeito. Hoje a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, isso só não é o necessário. A gente precisa ter um bom controle do jejum e também do chamado período pós-prandial, ou seja, depois da refeição. Ou seja, resumo dessa história, não adianta a gente olhar apenas para o valor da glicemia de jejum. A glicemia de jejum, você mesmo colocou muito bem, né? O organismo ajuda, o organismo esconde, né, o que pode estar ali por trás. Mas hoje a gente já tem um exame que pega toda esse escondido, né? Que se chama hemoglobina glicada A1C. É por isso que nós queremos aqui no programa Educação em Diabetes, você também, exigir do seu médico que no seu controle, cada 3 ou 4 meses, um exame desse é importante, porque embora você pode estar com a glicemia de jejum até boa, a A1C pode estar alta, mostrando que quando você comeu, a sua glicemia foi lá para cima, ou você não fez a dieta, ou você não está tomando remédio para cobrir esses aumentos da glicose depois que você come. E para isso, evidentemente, hoje nós dispomos de mecanismos e medicamentos para isso, né, Machado? E eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante. Na situação em que o paciente tem a glicemia de jejum normal ou controlada, mas a hemoglobina glicada está descontrolada, está com níveis altos, isso significa que se o nível de jejum está bom, em algum outro momento não está. Porque se não fosse assim, a hemoglobina glicada também estaria no seu nível normal. E se não é o jejum, então quando é que está descontrolada? Evidentemente é o período pós-prandial. Ou seja, após comer, o nível da glicemia está subindo muito além daquilo que deveria ser o normal. Agora, é muito interessante, Fádulo, que muitos pacientes não conseguem alcançar que o diabetes é uma doença que é progressiva. Então, o pâncreas vai sendo agredido e lesado continuadamente e, infelizmente, a medicina não tem como interromper esse processo. Mas nós podemos, sim, adequar o paciente àquela fase em que ele esteja dessa destruição pancreática. O que eu estou querendo mostrar é que essa destruição vai acontecendo com o tempo e vai haver um momento que um medicamento oral só já não vai mais dar conta, vai haver um momento que 2 medicamentos orais também não vão conseguir controlar e a melhor forma do paciente se preservar é a utilização da insulina. Então, todos os métodos devem ser utilizados visando controlar não apenas a glicemia de jejum, mas também a glicemia pós-prandial. É por isso que nós, quando fazemos o esquema do tratamento do diabetes tipo 1, nós damos uma insulina de base, quer dizer, ou você usa 4 doses de NPH para fazer um platô de base, ou então as insulinas mais novas, que é 1 dose, ou no máximo 2 doses, e você usa para cobrir este aumento do açúcar depois que você come as insulinas ultra rápidas. Isso no tipo 1. E no tipo 2, nós temos comprimidos que podem fazer esse basal e temos outros remédios que fazem um pico de ação exatamente para cobrir esse aumento que ocorre depois que você come, que são as glinidas, né? Exatamente. As glinidas são um grande avanço, porque elas fazem exatamente uma estimulação das células do pâncreas para liberar a insulina de forma aguda e por um tempo muito curto. Então isso simula muito bem o pico de liberação de insulina que uma pessoa normal tem. E a gente precisa ter sempre em mente o seguinte: quando a gente fala de glicemia pós-prandial, muitos pacientes ficam imaginando, bom, se quando eu estou comendo está subindo o pico da glicemia, então eu vou parar de comer, ou vou comer menos para que esse pico seja menor. Isso pode ser uma coisa boa dentro de determinados aspectos, se a manifestação, se o controle dietético estiver sendo muito bem feito. Mas alguns pacientes exageram isso e começam a não querer mais comer,
para não ter esse pico de glicemia. A gente precisa lembrar que isso é normal, é fisiológico, todos nós temos isso. É o momento em que a gente reabastece o tanque, né? Então, quando reabastece o tanque, a quantidade de açúcar sobe mesmo. Tá? Mas um indivíduo normal, ele tem insulina para tirar esse excesso de açúcar e guardar nos depósitos adequados, e aqueles que não têm mais essa capacidade devem receber medicações adequadas para promover essa retirada do sangue e fazer com que a quantidade volte ao normal logo depois da refeição. Obviamente você tem que entender que quanto maior o teor daqueles alimentos que a gente chama de carboidrato, que transformam-se em açúcar, maior vai ser o pico depois que você come. É claro que os alimentos têm menor teor de carboidrato, ou esse carboidrato é de uma forma complexa, ele vem junto com fibras vegetais, vai ser menor o aumento depois que você come. De qualquer maneira, a monitorização depois que você come, 1 hora ou 2 horas depois, dá uma ideia de como a sua glicemia vai subir. Não é? E hoje nós temos diferentes maneiras de fazer essa monitorização, ou contínua, ou através da picadinha do seu dedo. O que a gente quer transmitir para você? Que a glicemia pós-alimentar, ela tem que ser controlada. Não adianta você só fazer seu teste de jejum. É importante que você também saiba que a sua glicemia vai subir, e sobe mesmo. Às vezes vai de valores normais de 100, 110 para 200, 250 depois que come. E estes picos é que estão relacionados com as complicações, né, Machado? Essa foi uma das coisas mais importantes que a gente percebeu na década de 90 e já nos anos 2000. Durante muito tempo, como a gente comentou, existia aquela história. Bom, a complicação crônica está atrelada à genética. Não é verdade. A complicação crônica está atrelada ao bom ou mau controle. Só que o que se entendia por bom controle naquele momento era uma coisa diferente do que a gente entende hoje. Então, os trabalhos antigos, eles mostraram que com bom controle, você tinha redução das complicações que a gente chama de microvasculares, ou seja, dos pequenos vasos sanguíneos. Mas aquelas referentes aos grandes vasos sanguíneos não tinham uma alteração importante. Mas por que não houve alteração importante naqueles estudos? Muito provavelmente porque aqueles estudos também não olhavam para a glicemia pós-prandial. Exato. Hoje a gente tem uma série de informações mostrando uma correlação muito clara. Pacientes que têm bom controle pós-prandial vão ter uma qualidade de vida melhor e vão ter menos complicação macrovascular. A complicação macrovascular, quando eu estou falando em complicação macrovascular, basicamente eu estou falando de derrame e infarto, né, que são os vasos de maior calibre, com os órgãos mais importantes. Então, está claramente mostrado que a incidência desses eventos está ligado ao controle da pós-prandial adequada ou não. Portanto, controlar a pós-prandial é fundamental. Só queria dar mais um exemplo. Quando a gente passa na estrada, a gente vê os radares olhando para os carros, esses radares estão sempre buscando flagrar as velocidades mais altas, nunca as mais baixas. Ok? Quando a gente está fazendo o controle pela glicemia de jejum, a gente está fazendo o controle pela glicemia mais baixa. A gente tem que pôr o radar para controlar a glicemia mais alta. E isso é olhar para a pós-prandial. Então, o Fadlo falou muito bem. Depois de 2 horas da refeição, faz uma picadinha no dedo, vê como é que está o nível de açúcar. Se ele estiver muito alto, tem alguma oportunidade para você melhorar o controle. E com isso, lembra, você está melhorando a sua própria qualidade de vida para o futuro. Sem dúvida. Usando a ultra rápida para controlar isso aí e usando as glinidas para esse controle que, junto com o diabetes tipo 2, com outros medicamentos, como a metformina, as outras sulfonilureias. Mas isso é um assunto que você tem que conversar, você tem que saber, mas você tem que conversar com o seu médico. Procure seu endocrinologista, ele vai estar conversando e vai discutindo com você. A ideia do nosso programa é que você conheça e saiba do que ocorre com o seu organismo, do que ocorre com o seu diabetes. Com isso, evidentemente, você vai ajudar o seu médico a cuidar melhor de você e também você se cuidar melhor. Essa é a ideia para que você entenda o porquê que o médico está receitando, por exemplo, uma ultra rápida para cobrir antes de você comer ou uma glinida antes de você comer. Eu queria só levantar mais uma questão que eu acho fundamental, Fadlo. Com grande frequência a gente percebe que os pacientes, eles fazem o seu tratamento visando deixar o médico contente quando eles trazem o resultado.
Ou, quando eles sabem que o resultado não está bom, eles ficam preocupados porque o médico vai ficar bravo. Gente, na verdade, não importa o que o médico acha ou o que não acha. O que vocês precisam entender é que vocês estão tratando de vocês. Então, a meta, quem tem que colocar são vocês mesmo, para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor para o futuro. E é sempre essa a tônica. O que a gente quer é que o paciente que tenha diabetes possa viver bem e por bastante tempo. Então, o controle é feito pelo paciente e para o paciente, e não para o médico. O médico, ele é um instrumento, ele é o orientador, ele é a pessoa que vai dar para você todas as explicações e as noções. Mas o resultado final disso, na verdade, interessa é a você, e não necessariamente ao médico. É isso aí. Vocês viram, entenderam a importância da hiperglicemia pós-prandial, o controle, os medicamentos, e também a importância, porque os trabalhos científicos publicados internacionalmente correlacionam esse aumento do açúcar depois que você come às complicações principais do diabetes, que é o infarto, o derrame, a trombose. Vamos controlar a nossa glicemia, não só de jejum, mas a pós-prandial, sabendo que a média disso está num exame que chama hemoglobina glicada A1C. Então, esta é a orientação. O Programa Educação em Diabetes agradece a presença do Dr. José Machado Moura, que é diretor médico da Novo Norte na América Latina. Machado, muito obrigado por estar aqui com a gente e também dividir com os nossos telespectadores o seu conhecimento, a sua didática na educação dos portadores de diabetes.